Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Aproveitar já para desejar a todos um ano de 2014 repleto das bênçãos de Deus, da graça do Senhor, da unção especial do Espírito Santo na vida de cada um. Eu sei que alguns irmãos, como o pastor disse, estão ainda de férias, né? Mas eu me alegro muito em estar aqui com os irmãos para a primeira ceia do ano. Eu costumo dizer que todos os cultos têm o seu valor, a sua importância, mas o culto da Santa Ceia é um culto especial. É o culto da comunhão, é um culto em que nós rememoramos as razões, os motivos pelos quais nós estamos aqui. Eu não sei se você pode, de repente, dar uma olhadinha para trás na sua vida e responder para você mesmo. Aonde eu estaria agora, se Jesus não tivesse me alcançado? O que eu estaria fazendo nesta noite, se eu não tivesse tido um encontro com o Senhor Jesus? E esta mesa é isso, é a memória do sacrifício de Jesus. É a memória daquilo que o Senhor fez por nós. E eu quase tomei um susto ali quando o pastor Paulo, abrindo o culto, ele usou aqui uma expressão: que tipo de vida você quer viver? E ele quase acertou o tema da mensagem de hoje. Quando ele me convidou, né, para ser generoso, ou convocou para trazer a palavra hoje, eu quis trazer uma palavra para os irmãos de motivação. Afinal de contas, nós estamos começando um ano, e começar um ano é sempre um projeto, é sempre um reinício, é sempre uma nova oportunidade. E aí eu fui orar, e Deus já havia colocado no meu coração esse tema, já ministrei lá em Cosmópolis, de uma outra ótica, mas hoje o tema é: que tipo de igreja queremos ser? Eu acho que é uma boa pergunta para nós refletirmos. Que tipo de igreja nós queremos ser? E talvez a pergunta é: qual é o tipo de igreja ideal? Eu quero ser a igreja ideal. Qual é o tipo de igreja ideal? Ou eu quero estar na igreja ideal? Alguns já responderam. A igreja ideal é aquela bem localizada, é aquela que tem ar-condicionado, é aquela que tem uma cantina que funciona até mesmo na hora do culto, que tem estacionamento, que tem um bom louvor, uma mensagem curta e que dá vontade de voltar. Existem pessoas que procuram igrejas ideais. Existem pessoas, eu particularmente conheço pessoas que procuraram, estiveram em muitas igrejas e hoje estão fora dela, sob o pretexto das suas falhas. Mas a igreja nada mais é do que uma família. E na nossa família, na sua família, nós administramos conflitos, problemas. Nós temos que aceitar as dificuldades que enfrentamos no seio da família. E no seio da igreja não é diferente. Enquanto você estiver procurando uma igreja perfeita, olha, eu preciso achar a igreja ideal, eu preciso achar a igreja perfeita, para congregar aqui nesta terra, você vai ficar transitando, você vai ficar indo de um lado para o outro, porque a igreja tem defeitos. A igreja aqui ainda tem defeitos, porque ela é constituída de seres humanos, pessoas falhas como eu, pessoas falhas como você, e que em alguns momentos vai trazer alguma dificuldade. Mas Jesus deixou-nos o modelo da igreja ideal. Jesus nos ensinou na sua palavra, mais precisamente Atos dos Apóstolos, nos revela qual é o perfil da igreja que Jesus Cristo fundou. E é com este tema, é com este propósito que eu quero levar você a meditar. Sempre reconhecendo que mesmo na igreja primitiva, a igreja inaugurada por Jesus, assim que Jesus foi assunto ao céu, a igreja enfrentou problemas. Nós não podemos negar aqui de maneira nenhuma que alguns pecados, alguns problemas rondavam a igreja nos seus primeiros dias. Começando pela hipocrisia. Nós vimos na igreja primitiva algumas outras coisas que perturbavam o ambiente, como heresias,
como rivalidades, até mesmo imoralidades, estavam presentes na igreja. Mas eu quero ler com você Atos dos Apóstolos, capítulo 2, dos versos 42 ao 47. Fique em pé. Atos capítulo 2, a partir do verso 42 até o 47. Diz assim o texto: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Amém? Curva a sua cabeça. Senhor, nós estamos aqui nesta noite, Pai, diante da Tua mesa, diante da Tua palavra, reunidos para, Senhor, encontrarmos o nosso lugar na Tua casa, para entendermos verdadeiramente o nosso papel como igreja, como corpo de Cristo. E eu quero pedir, Senhor, que a Tua palavra venha nos alimentar verdadeiramente, venha remover qualquer barreira, venha remover qualquer paradigma, Senhor, que nos afaste da igreja que Te serve, da igreja que Te ama, da igreja que foi comprada com o Teu sangue, da igreja que foi treinada, fundada por Jesus. Fala conosco, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode se assentar, irmãos. Aqui está o modelo ideal de igreja. E nós vemos que esta igreja tinha algumas características importantes, e que nós não podemos abrir mão delas. Não fique preocupado com o versículo 45. Eu não vou falar para você vender todas as suas propriedades e trazer para a igreja, porque nem esta era a realidade naquela ocasião. A realidade era de um amor, de um cuidado, e de que ninguém passava necessidade, porque afinal era uma família. Então não é o nosso propósito aqui induzir você a esse pensamento de que você tem que vender os seus bens, as suas propriedades e entregá-los todos na igreja. Até porque na própria sequência do versículo, alguns tinham casa, porque eles se reuniam de casa em casa. Então não é isso que a palavra de Deus está dizendo aqui, como às vezes a gente ouve sendo pregado por aí. Mas aqui vamos ver as características dessa igreja. Primeiro, era uma igreja que perseverava em aprender. Já dizia Spurgeon, quem não é apto a aprender, não é apto a ensinar. Mas ensinar é responsabilidade do pastor, da liderança, não. Nós temos que estar preparados. O pastor acabou de anunciar aqui um dos caminhos, um dos canais, para os quais, ou pelos quais nós podemos e devemos aprender e conhecer ao Senhor. Que nós devemos nos aprofundar, prosseguindo em conhecer ao Senhor. Nós não podemos ser crentes úteis, nós não podemos ser cristãos verdadeiros se nós não conhecermmos o nosso mestre, se nós não conhecermos a sua palavra, se nós não estivermos dispostos a conhecer a Deus a cada dia mais. Se você estiver 24 horas do seu dia disponível para conhecer a Deus, seja através da sua palavra, seja através de um momento de intimidade, de comunhão, de oração com Deus, se é que você vai viver os 80 anos do texto oficial, ou mais, ainda assim você não vai conhecer Deus. Nem a eternidade nos revelará o Deus por inteiro. Nós passaremos a eternidade sendo surpreendidos por características, por qualidades, por imagens de Deus, que embora conheçamos na sua palavra, não sabemos como de fato é. Então conhecer a Deus deve ser uma característica da igreja. E ter essa disposição de aprender e perseverar naquilo que aprende. Porque tem muita gente que aprende, mas esquece.
Tem muita gente que lê, mas não pratica. Tem muita gente que prega e não vive. Mas a igreja apostólica, esta era uma das marcas da igreja que Cristo Jesus fundou. Era uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos. Uma igreja que perseverava na doutrina daqueles homens que foram treinados, que foram formados por Jesus. Segunda característica que nós encontramos na igreja, no texto que nós lemos. Além dela aprender, ela era uma igreja que se cuidava. A comunhão, a ajuda mútua. Nós não podemos ser individualistas. Logo mais eu vou falar sobre essa característica que permeia o mundo em que nós estamos vivendo e o mundo em que a igreja vai atuar. Nós não podemos ser pessoas individualistas, preocupadas apenas com a nossa realidade. Nós não podemos abandonar os necessitados. A obra social faz parte da obra da igreja, faz parte das responsabilidades e da vocação daqueles que são chamados para servir ao Senhor. Que você possa ter esta visão de amar, de socorrer. Eu fiquei comovido com a nossa irmã, que se preocupou com uma mãe, uma jovem mãe, que está para ter um casal de gêmeos e aparentemente desamparada. E a igreja vai fazer de conta que não sabe, vai fazer de conta que não ouviu, vai imaginar que alguém em algum lugar vai ajudar. Não, a responsabilidade é nossa. O nosso irmão, quem tem que cuidar somos nós. Aquele que está desempregado, aquele que está enfermo, a viúva, o órfão, o necessitado, nós precisamos amparar. Esta era uma das características da igreja, ajuda mútua. Era uma igreja que é uma igreja que adora com prazer e reverência. Irmãos, adorar a Deus, eu falei isso num culto de ensino um dia desses lá na igreja. Nós vamos precisar mudar a nossa forma de adorar. A reverência, a dedicação, a comunhão tem que estar presente na adoração. A adoração não é o momento em que um grupo vem aqui à frente apresentar o seu talento, ou que músicos tocam instrumentos belamente, mas é o momento em que nós vamos entrar em comunhão com o Senhor. É o momento em que o nosso coração é quebrantado para receber a palavra. E a igreja primitiva fazia isso. Ela adorava verdadeiramente, com alegria sim, com fervor sim, mas com reverência, com compromisso. Nós temos vivido um tempo em que as letras das músicas, dos hinos, são preocupantes. Se nós não tivermos algum cuidado em ler antes, em meditar antes naquilo que nós estamos cantando, de repente nós saímos por aí cantando coisas que não é o que a palavra de Deus diz, e que não são coisas que adoram ou que agradam a Deus. Então, a igreja precisa ter esse compromisso. Esta era uma das características da igreja. Adorava com prazer e com reverência. Uma igreja que evangeliza. Não olhar apenas para dentro de si. Olha, o nosso povo está abençoado, as cadeiras estão ocupadas, o celeiro está farto, as coisas estão acontecendo. Não, a igreja precisa olhar para fora. Está aí a Aline, um exemplo, né, de dedicação. Eu conheço a Aline desde de bebezinho, desde quando eu tive contato com o Paulo, acho que ele nem tinha Aline ainda, né? Era recém-casados. E está aí hoje, trabalhando. Está aí hoje envolvida, comprometida, e como o pastor Paulo falou, seria muito cômodo, não, deixa a Aline aqui, a Aline pode me assessorar, a Aline pode fazer muita coisa aqui dentro, para o próprio benefício da igreja, mas as almas estão clamando lá fora. Uma igreja que verdadeiramente quer ser uma igreja que serve ao Senhor, e esta é a igreja que nós queremos ser, precisa olhar para fora, precisa amar as almas que estão perecendo, as almas que estão perdidas lá no mundo. Esta era uma característica da igreja primitiva. E quando Jesus disse, vós sereis minhas testemunhas. Jesus não disse, no nosso auditório aqui, Paulo Romero, você vai ser uma testemunha minha. Pastor Altamir, você vai ser outra testemunha minha. Edivil, você vai ser uma testemunha minha. Não, todos nós aqui fomos chamados para esta responsabilidade. Quando a palavra de Deus diz lá em Atos 1:8, vós recebereis e vós sereis minhas testemunhas. Esse chamamento é um chamamento coletivo. E quando Jesus disse, ide por todo mundo, quando Jesus disse, vós sereis minhas testemunhas, quando Jesus disse, ide fazei discípulos, ele estava falando sério. Nós às vezes fazemos alguma
coisa, ou falamos alguma coisa, planejamos alguma coisa, e depois de algum tempo nós nos esquecemos, nós abandonamos. Por exemplo, você que vai fazer inscrição para o seminário, tenha perseverança, tenha compromisso, tenha disciplina. Na escola dominical aí, que terminou os últimos anos, por um motivo de uma cirurgia, eu não estive na penúltima aula do ano, e nessa aula, o Abel, nosso professor, ele sugeriu que os irmãos fizessem, a exemplo do que fez Jonathan Edwards, algumas resoluções. Você como cristão precisa definir alguma coisa para a sua vida. Você vai continuar sendo um cristão que não ora? Você vai continuar sendo um cristão que só vem no culto da ceia? Você vai continuar sendo um cristão que não adora? Você vai continuar sendo um cristão que tem aversão à palavra? Você vai continuar sendo um cristão que nunca visitou um enfermo, que nunca fez nada pelo social? Então, ele sugeriu que alguns irmãos estabelecessem razões, objetivos, e nós precisamos ser perseverantes nesses objetivos. Buscar aprimoramento, de repente uma leitura bíblica mais constante na vida, um período de devocional mais intenso na nossa vida, frequência aos cultos com mais compromisso, envolvimento nos ministérios da igreja. Existe tanta coisa, irmãos, existem tantos ministérios, existem tantas portas abertas esperando que alguém chegue e diga: eis-me aqui, usa-me a mim, envia-me a mim. Existem muitas almas clamando, esperando que de alguma forma o evangelho, a palavra, a salvação chegue até elas. E essas pessoas podem estar esperando você que está sentado aqui hoje. Pode estar esperando um de nós aqui dizer: Senhor, eu quero ser este tipo de igreja. A igreja que trabalha, a igreja que ama, a igreja que se lança, a igreja que opera, a igreja que busca, a igreja que crê, a igreja que quer fazer ou ver a obra, participar do crescimento da obra do Senhor. Jesus estava falando sério. Jesus nos convocou a cada um de nós. E você pode pensar: mas pastor, eu nem entrei no seminário ainda. Eu estou esperando a oportunidade, eu quero me formar, ou eu estou estudando. Como o pastor falou, disse há pouco, né, algumas pessoas dizem assim: quando eu me casar, eu vou servir ao Senhor. E aí, quando ele se casa, ele diz: olha, que eu criar os filhos, aí eu vou servir ao Senhor. E aí, quando os filhos se formam, quando eu me aposentar, eu vou servir ao Senhor. Ele vai protelando, ele vai criando situações que justifiquem a sua inatividade na obra do Senhor. Mas nós precisamos acordar, nós precisamos saber que aquele chamado de Jesus para aquela igreja daquela época causou um impacto profundo naquelas vidas. Você vai ver no relato da igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos, que muitos deixaram até mesmo a sua profissão, abandonaram o que faziam. Alguns mudaram radicalmente o seu estilo de vida, a sua forma de se comportar, de viver na sociedade. Alguns foram perseguidos e até mesmo mortos. Por quê? Porque acolheram o chamamento do Senhor e entenderam que era irreversível. Aceitou a Jesus, reconheceu a Jesus: eu preciso caminhar para frente. Vem barreiras, vem perseguição, vem luta, vem qualquer tipo de dificuldade, mas eu vou permanecer. Este é o tipo de igreja que eu quero ser. Este é o tipo de igreja que o Senhor Jesus Cristo salvou quando morreu naquela cruz. Mas parece que hoje não há este impacto na vida das pessoas. Parece que as pessoas aceitam a Jesus hoje e vêm para a igreja e são tomadas e são anestesiadas por uma outra realidade. Eu conheço pessoas que vêm para Jesus ou que vieram para Jesus animados, querendo lutar, querendo trabalhar, querendo ganhar almas, e de repente se esfriaram na fé. E de repente não creem mais. De repente não tem mais a mesma firmeza, a mesma convicção que tinha. Se esfriaram, se afastaram, até mesmo abandonaram a presença do Senhor. Então, nós vivemos num mundo em que nós temos que estar preparados. Nós precisamos saber que estratégia usar, que ambiente nós estamos, porque de fato nós estamos numa guerra. De fato nós estamos numa batalha. Não é fácil, não é simples servir ao Senhor no mundo em que nós vivemos. Nós estamos vivendo hoje sobre o efeito de outras prioridades. Hoje as pessoas priorizam, as pessoas valorizam muitas e tantas outras coisas antes de servir ao Senhor, antes de estar na casa do Senhor. E eu sei que você conhece pessoas assim.
Se é que você mesmo já não praticou isso. Hoje o que eu vou falar para o pastor que não deu para ir na ceia hoje? Eu falo que chegou um parente em casa. Eu falo que tocou o telefone e quando eu vi, a hora já tinha passado. Quantas vezes eu ouço isso como pastor? A pessoa quer até ser agradável, quer se desculpar e fica pior, né, pastor? Olha, pastor, o sol, esse horário de verão é terrível, né? Mas para trabalhar ele não perde hora. Na segunda-feira ele está lá. Quem está de férias, e é bom, né? Todo mundo se empanturrou de carne, de festa, de passeio, mas quem volta segunda-feira, com o corpo doendo, queimado de sol, ainda intoxicado de tanta comida, segunda-feira de manhã tem que marcar o ponto lá, tem que estar trabalhando. Mas para Jesus não, para Jesus, Jesus espera. Agora eu preciso de uma semana para me refazer. Devagarzinho. Eu liguei para um irmão mesmo lá da igreja, não vou falar o nome, né, obviamente. E aí, irmão, como é que você está? Você sumiu, não te vi mais, desde o final do ano, tal. Irmão, então eu fui passar o Natal na casa da minha filha, depois fui passar o Ano Novo também, e teve o culto na quinta, e aí eu fiquei por lá. Não, mas está tudo bem, pastor, a partir da semana que vem nós vamos pegar firme. Então, vamos esperar. Então, é assim que as pessoas priorizam as coisas de Deus. Inadvertidamente, o passeio, a comida, os presentes, o lazer, ficou em primeiro lugar. E depois que eu me refazer de todo o cansaço, de tudo que eu extrapolei, aí eu vou começar a me programar. E alguns têm um tanque de combustível tão pequenininho que ele começa janeiro a 1000. E vem para a oração, e vai para a escola, e vem para o culto de ensino, e está no domingo à noite, e entra no louvor, e entra no coral. Mas o combustível dele dura 3, 4, 5 meses. Quando é junho, julho, a classe de escola dominical já diminuiu, o pessoal que entrou no coral já parou, e assim é. Por quê? Porque nós não estamos verdadeiramente motivados, nós não estamos verdadeiramente entendendo o propósito de Deus, o nosso chamado, a nossa responsabilidade, e mais do que isso, o privilégio e a oportunidade que o Senhor está nos dando de fazer parte desta igreja, a igreja que o Senhor forjou, a igreja que o Senhor preparou. As características que os especialistas destacam do mundo que nós estamos vivendo, né, a chamada pós-modernidade, são características de competitividade, consumismo, utilitarismo, perda dos valores absolutos, a verdade agora relativa. E você sabe quais são os sentimentos que a gente vê nas pessoas nesse mundo? Você não vê pessoas felizes. Tudo isso acontece, você vê que a competição é verdadeira, o consumismo realmente é algo que Deus deseja, e as pessoas estão felizes e têm esperança. Não, você sabe qual é o sentimento que eu vejo nas pessoas? Solidão, traumas, medo, depressão, ansiedade, famílias se degradando, se desintegrando. Este é o mundo. Isso é o que o mundo está oferecendo, e a igreja está se perdendo nesses sentimentos, se perdendo nessas características que não são características da igreja de Cristo. Como eu disse, nós estamos começando 2014. Talvez você tenha estabelecido alguns propósitos, de ser um pai mais presente, de ser uma mãe mais dedicada, de ser um marido mais sensível. Comecei isso a partir do dia 1º de janeiro, marido mais sensível. O pastor ligou para mim no domingo, para falar que estava chegando, e a testemunha está ali. O Andy atendeu o telefone, seu pai está aí? Está, lavando a louça. E eu estava lavando a louça do domingo no almoço. Essa é uma resolução de 2014 para a minha vida. Um obreiro mais consagrado. Não, hoje eu lavei de novo. Vamos ver o tanque de combustível disso aí até onde vai. Mas muitas vezes a gente quer ser um obreiro mais consagrado, um aluno mais aplicado, um pai mais presente, um funcionário mais reconhecido. Nós queremos tudo isso. Mas e por que nós não alcançamos? Por que isso dura pouco na nossa vida? Porque nós empenhamos, às vezes, nenhuma vontade em atingir isso. Né? O início do ano é muito prático para nós fazermos isso. Mas vamos realmente estabelecer. Nós precisamos meditar nessa pergunta: que tipo de igreja eu quero ser? Porque há espaço para nós melhorarmos, e nós não vamos fazer isso sozinhos. Você não vai mudar a sua vida, você não vai mudar o seu comportamento, você não vai mudar os seus hábitos sozinhos. O Espírito Santo está disposto a nos ajudar. Aliás, ele foi derramado sobre aquela igreja, para fazer daquela igreja uma igreja diferente, para fazer daquela igreja uma igreja marcante, uma igreja que convivia com uma sociedade. Eu vou falar disso logo mais.
uma sociedade que perseguia a igreja, uma sociedade que rejeitava a mensagem da igreja, mas eles perseveraram. E nós estamos vivendo num mundo assim, num mundo em que não há mais amor, que não há mais perdão, em que as relações são pautadas pela desconfiança. Isso é verdade, não é, irmãos? No seu trabalho, na sua vizinhança, as pessoas com quem você convive, na escola, você só vê pessoas falando de frustração. Eu vou citar só um exemplo. Olhe para os casos que você sabe, e tem muitos que você não sabe, de problemas familiares, problemas de relacionamento de marido e mulher, problemas de filhos, adolescentes ou jovens. É tremendo, só isso é uma batalha que a igreja tem para enfrentar. Só esse detalhe, só esse fato, é uma missão árdua que a igreja tem para batalhar. Porque, através disso, um problema de relacionamento, um filho pelo um caminho errado, um casamento precipitado, uma decisão que não foi bem tomada, é um espaço que o inimigo encontra para entrar e para produzir o mal, para produzir uma desavença, uma amargura, uma frustração, e isso vai fazendo com que as pessoas percam a motivação, a confiança e a esperança no Senhor. E com tudo isso, lamentavelmente, a igreja tem estado também enferma, por viver neste mundo, por conviver com essas coisas, por não estar preparado, não ter discernimento, para ver que às vezes é uma obra espiritual. É verdade que muitas decisões erradas que nós tomamos vai trazer consequências da decisão, mas o agir no campo espiritual precisa ser discernido através do Espírito. E nós, como igreja de Cristo, precisamos ter o Espírito Santo nas nossas vidas, precisamos ter conhecimento da palavra, precisamos ter vida consagrada diante do Senhor, para que o Espírito Santo nos dê discernimento, e nós possamos ajudar essas pessoas, nós possamos alcançar essas pessoas. A igreja de hoje, diferente da igreja primitiva, ela tornou-se essencialmente uma igreja de realizações. Enquanto nós vemos lá na igreja primitiva, uma igreja de comunhão, uma igreja de ajuda, a igreja de hoje, de modo geral, é uma igreja que busca realizar grandes eventos, grandes movimentos, grandes concentrações, para que o povo seja atraído. E não é mais uma igreja de comunhão, não é mais uma igreja de afeto, não é mais uma igreja de contato, não é uma igreja em que as pessoas têm uma convivência como se realmente fosse uma família, porque nós somos uma família. Nós somos o corpo de Cristo e nós precisamos viver esta comunhão. Quantas pessoas entram e saem de grandes templos, de grandes concentrações, sem ser percebidas. Pior do que isso, quantas pessoas entram no meio de uma grande multidão, e no meio daquela grande multidão, que ele chama da igreja dele, ele se sente solitário, ele se sente abandonado, ele se sente amargurado. Alguns anos atrás, o filho de um pastor, amigo meu, eu tinha me mudado para a cidade de Piracicaba, e vim a Cosmópolis numa visita e encontrei-o, filho de pastor, de uma grande igreja. E aí, como é que estão as coisas, como é que está a vida profissional, como é que está, ele era um empresário, como é que estão as coisas? E ele me disse, olha, por incrível que pareça, eu estou indo lá em Campinas, procurei uma igreja lá, estou indo lá durante o dia, procurar aconselhamento, procurar alguém que possa me ajudar, que possa orar por mim, que possa me aconselhar, porque aqui eu não encontro isso, aqui eu não tenho ninguém para me ajudar. Então, às escondidas, ele ia para uma outra igreja, procurar ajuda, procurar apoio, porque ele não sentia esse apoio dentro daquilo que ele chamava da própria família. Essa não é a igreja que nós queremos, essa não é a igreja que nós devemos ser. O ministério de Jesus foi um ministério marcado pelo contato. Jesus tinha tempo para as pessoas, Jesus parava para conversar com as pessoas, Jesus tocava as pessoas. E toda sorte, você vê Jesus conversando com enfermos, com viúvas, com crianças, até com defuntos Jesus tocava e fazia eles levantar. A igreja de Cristo não pode fugir desta comunhão, deste compromisso, dessa responsabilidade. Nós precisamos viver unidos, nós precisamos voltar. Para sermos igreja relevante neste momento que nós estamos vivendo, nós precisamos nos voltar para esse texto de Atos dos Apóstolos, que nos revela como deve ser a igreja de Cristo. E a igreja deve voltar a construir aquilo que nós chamamos de ponte, trazer as pessoas que estão afastadas, as pessoas que sequer ainda conheceram do amor de Deus, trazê-las para a comunhão do Pai. Eu estive lendo um livro do pastor John Stott, um dia desses,
e achei muito curioso uma ilustração que ele coloca no livro. Ele diz que estava visitando um país da América Latina, a sua capital, e ele foi visitar uma grande catedral que existia numa praça, e ele chegou lá, viu aquela imponente catedral e desejou conhecê-la por dentro. E ele subiu as escadarias daquela catedral, e quando ele chegou, a porta estava trancada. E ele ficou decepcionado, porque ele queria entrar, ele queria conhecer aquele templo. Mas ele diz que quando ele voltou pelas escadas, ele teve uma experiência chocante. Ele fala no livro que tinha 3 pessoas naquela escadaria. Um mendigo vendendo fósforos, um homem totalmente embriagado e uma prostituta se oferecendo para as pessoas que passavam por ali. E quando ele desceu as escadarias e viu aqueles 3 indivíduos que representam as mazelas da sociedade, que representa o pecado, que representa a destruição daqueles que não têm Jesus na sua vida, ele via atrás daquelas pessoas uma igreja, mas uma igreja de portas fechadas. E isso diz para nós hoje, em alto e bom som, nós não podemos ser igreja cujo coração esteja fechado para as necessidades. Nós não podemos fazer parte da igreja de Cristo se nós não abrirmos os nossos olhos para as necessidades e para os desafios que estão colocados à nossa frente. Que nós possamos ter este compromisso, que nós possamos e tenhamos esta coragem de nos expor. Quantos crentes, agentes secretos de Jesus, ninguém conhece, ninguém sabe que ele é cristão, ninguém sabe que ele tem uma Bíblia, ninguém sabe que ele frequenta uma igreja no final de semana, porque o seu testemunho não prova isso. O seu testemunho, a sua forma de vida, o seu palavreado, os seus hábitos não demonstram, não denunciam que ele é um cristão. Atos dos Apóstolos diz isso, que ao olharem para os servos de Deus, para os homens de Deus, eles disseram, estes verdadeiramente estiveram com Jesus. Porque depois que você tem um encontro com Jesus, algumas coisas mudam, algumas marcas ficam na nossa vida. E muitas vezes o diabo tem tentado impedir esse desafio, de você dizer, não, agora eu encontrei Jesus, agora eu conheço Jesus, agora eu vou ser uma pessoa diferente, agora eu quero servir a Jesus, e o diabo muitas vezes diz, não, você não pode, você tem isso, você fez aquilo, mas Jesus Cristo nos libertou para a liberdade. Foi por isso que ele morreu naquela cruz. É por isso que nós vamos logo mais participar desta mesa, porque nós somos livres do poder do pecado. O pecado não tem mais poder sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, porque o Senhor Jesus nos comprou para si. Nós fazemos parte da sua igreja. Nós fazemos parte daqueles que são chamados para construir, daqueles que são chamados para um grande esforço. E como eu disse há pouco, construir, realizar, exige esforço, exige renúncia, e muitas pessoas não estão dispostas. Uma característica de um crente doente é aquele que não tem compromisso, é aquele que tem compromisso apenas com a sua tranquilidade, apenas com a sua agenda, apenas com o seu sossego. Se eu for na igreja aos domingos, eu já vou estar ajudando o pastor. Se eu der o meu dízimo, der uma oferta lá, eu já estou fazendo a minha parte. Não é disso, não é para isso que Deus te chamou, não é para uma coisa tão pequena que Jesus entregou-se naquela cruz, mas é para que nós tenhamos uma vida eterna, e é para que aqui nós já desfrutemos de uma comunhão íntima, verdadeira, que revoluciona a nossa vida, que muda a nossa forma de ser, e que nos faz verdadeiramente os seus representantes. Talvez hoje você não esteja apto. Jesus, se o Senhor quiser me escolher hoje como um representante seu, como uma testemunha sua, eu fiz tanta coisa errada, eu comecei tudo errado, não deu certo. Hoje Deus está te dando uma oportunidade. Diga para Ele hoje, Senhor, eu quero, a partir de hoje, nós já estamos no 4º dia do ano, mas eu quero a partir de hoje, ser um representante legítimo seu. Eu quero ser este tipo de igreja, que Atos dos Apóstolos nos ensina. Eu quero ser a igreja que sofre, eu quero ser a igreja que se expõe, eu quero ser a igreja que tem prazer em ver uma alma salva, um doente curado, um oprimido libertado, um casal reconciliado, um envolvido nas drogas, no pecado, sendo liberto e sendo trazido para a presença do Senhor. Você quer fazer um propósito desse tipo hoje com o Senhor? Vamos ficar em pé. Eu quero convidar o louvor. Os irmãos do louvor, dá para cantar um hino? Aquele hino dá para cantar? Eu vou fazer um convite para você. Enquanto o louvor se forma aqui, não é de agora que o diabo tem tentado colocar uma sombra, uma nuvem na visão
da igreja para que ela não cumpra o seu papel. Se você ler o primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, se você ver o segundo capítulo de Atos dos Apóstolos, você vai ver uma ação avassaladora do Espírito Santo. Pedro prega, 3.000 almas aceitam a Jesus, são convertidas, e o número começa a aumentar. Mas se você ler o capítulo 4, a impressão que se dá é que Satanás é quem toma as ações. E tem 3 coisas importantes que eu quero destacar para você hoje, e que você não pode perder de vista. O primeiro ataque, a primeira estratégia, a primeira tentativa que o diabo fez de parar a igreja, quando ele viu a encrenca que ele ia ter que enfrentar, quando Jesus inaugurou a igreja, e Satanás viu a força que aquela igreja tinha, a primeira coisa que ele fez, foi atacar fisicamente, através de uma perseguição ferrenha. Os poderes das autoridades judaicas, quando eu falo perseguição física, é o que eu falei, foi quando Estevão, por exemplo, foi apedrejado até a morte. Muitos foram presos, muitos foram lançados para as feras, porque a ideia era, a dor física, a perseguição, vai fazer com que este povo pare, vai fazer com que esta voz se cale. Mas Satanás não teve êxito nessa perseguição física, nessa perseguição sobre o corpo físico das pessoas. Então ele fez um segundo ataque, e esse ataque foi um ataque moral, através da corrupção, quando ele usa Ananias e Safira, para introduzir na igreja algo que Deus não aprovava. Vai que dá certo, vai que Pedro aceita a nossa oferta, e nós ficamos com uma parte, a igreja de Cristo estaria moralmente corrompida. Mas isso também não foi uma seta que deu certo, porque Deus revelou a Pedro, e você conhece a história de Atos dos Apóstolos, de Ananias e Safira, que trouxe grande temor a todo o povo. E Satanás não ficou satisfeito, ele fez ainda uma terceira tentativa. E a terceira tentativa que ele fez, eu acho que é um grande problema que a igreja de hoje tem. Não que os outros não existam, mas foi desviar o foco, desviar a atenção. Muita necessidade. Nós precisamos realizar muitas coisas. Isso foi o ataque espiritual da negligência disfarçada de ativismo. Então havia muitas viúvas, muitos órfãos, e os apóstolos começaram a se envolver nesses cuidados. E de repente, Deus revela a eles que eles não poderiam abrir mão de 2 coisas, e você sabe quais são: a palavra e a oração. Nós não vamos deixar de lado a palavra e a oração em detrimento dessas necessidades. Alguém vai cuidar disso, mas nós vamos ficar dedicados à palavra e à oração. E Satanás mais uma vez foi envergonhado, mais uma vez foi desapontado. Então, esta é a igreja que o Senhor quer, uma igreja perseverante, uma igreja que percebe as astúcias do inimigo, uma igreja que sente, que tem discernimento das armadilhas e não se sujeitam a elas. Eu quero orar com você agora, enquanto nós louvamos ao Senhor com este cântico. É uma declaração, vai ser aquele que eu pedi? Vamos louvar o Senhor com esse hino. Cante esse hino do fundo do seu coração, adore ao Senhor verdadeiramente. E se você realmente quiser fazer nada emocional, mas se você quiser dar um passo importante nesta primeira ceia do ano, enquanto nós cantamos, chegue aqui à frente e nós vamos orar no final, para que Deus nos dê esta graça. Glória a Deus. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Pode vir, irmãos. O Senhor está nos esperando. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache sorte. Aleluia. Usa-me, Senhor. Ele quer te usar. Usa-me como um farol que brilha à noite, como fonte sobre as águas.
águas como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me. Enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me. Enche-me e usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Aleluia, Jesus. Usa-me. Glória ao teu nome, Pai. Sonda, Senhor, os nossos corações. Sonda, Senhor, as nossas vidas. Quebranta-nos, Senhor. Muda. Usa, Senhor. Oh, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos praticar comunhão aqui, irmãos. Pastor Paulo abraçou os dois irmãos que estão do lado dele. Eu convido você a abraçar o irmão que está do seu lado. Vamos juntos mostrar que nós estamos unidos em Cristo. Aleluia. Abrace o seu irmão. Nós vamos orar. O Espírito Santo está renovando vidas aqui nesta noite. O Espírito Santo está renovando o propósito aqui esta noite. O Espírito Santo está revelando o propósito aqui nesta noite. Assim como nós vemos o entusiasmo da Aline, ao dizer quando Deus mostrou a ela uma missão, uma visão, que o Espírito Santo possa revelar a você esta noite, a missão, a visão que Ele tem para você. A igreja que nós queremos ser, ela deve ser como um navio, um grande navio,
que vai recolhendo os náufragos do oceano, e nós tiramos ele da morte, tiramos ele que estão ali às vezes doentes, fracos, e trazemos ele a bordo, e damos roupas a ele, alimentos, curamos suas feridas, e levamos eles ao porto seguro. Eu quero orar com você, pedir que o Senhor te abençoe e te fortaleça, que o Senhor te dê graça, que o Senhor renove as suas promessas sobre a sua vida. Deus maravilhoso, Deus santo, Pai, ó, o sustentador desta igreja, ó Jesus Cristo, Espírito Santo, vem sobre os teus filhos, vem sobre as tuas filhas neste lugar. Ó Deus, corações entristecidos, corações endurecidos, que o teu Espírito Santo possa verdadeiramente quebrantar, Senhor, nesta hora, e que tudo aquilo que, Senhor, que não vem de ti, possa ser retirado, removido, que haja uma limpeza completa, Senhor, nas nossas vidas, que os nossos hábitos sejam renovados, ó Deus, que os nossos propósitos sejam renovados, que o teu Espírito Santo, Senhor, possa encher cada vida, cada coração, e que o Senhor possa usar cada um dos teus filhos, para a glória do teu nome, e para o exercício do papel da tua igreja, a igreja que o Senhor comprou, a igreja que o Senhor resgatou, a igreja que o Senhor redimiu, a igreja que o Senhor convocou, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, Jesus, aleluia, amém.